Seja bem-vindo ao canal Teologia Pentecostal Reformada. O Evangelho é uma boa notícia de salvação. Mas além de uma boa notícia de salvação, ele também é um chamamento ao arrependimento. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 9, a palavra de Deus diz que Deus chama o homem perguntando a ele: aonde estás? Nenhum evento lançou sombra mais escura do que a queda dos nossos pais, de um estado de comunhão e vida com Deus para um estado de morte e corrupção em todas as suas faculdades da alma e corpo. Diante dessa situação, Deus vai até o homem e pergunta: onde estás? Não que Deus não sabia onde o homem estava, mas essa pergunta ela é feita para nós reconhecermos o nosso pecado e nos arrependermos. Então a Bíblia diz que Deus faz essa pergunta a ele e Adão responde: eu tive medo, Senhor, eu me escondi, eu vi que eu estava nu e eu me escondi de ti. Lá em Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 16, diz a Bíblia que muitas pessoas no dia do Senhor vão fugir da presença de Deus, vão fugir para lugares onde eles pensam que Deus não vai poder ver. Vão ter tanto medo de estar diante de Deus, de ter que enfrentar esse Deus e saber que vão ter que olhar face a face com Deus. Eles preferem morrer, diz a Bíblia. Montes, rochas caiam sobre nós para que a gente seja escondido, para que a gente possa se esconder da face de Deus. O ser humano acha isso pavoroso, o fato de que Deus está olhando para ele. Então, realmente, Deus olha para toda a sua criatura, para todos os seres humanos. E isso é algo terrível, isso é algo pavoroso, isso é o terror de todos os seres humanos, saberem que existe um Deus que está observando todas as coisas. O ser humano, ele gosta de observar as coisas. Ele gosta de cuidar da vida dos outros. Um exemplo aqui é você olhar pela fechadura e espiar o que está depois dessa porta, depois dessa fechadura. Mas ele não gosta de saber que ele está sendo espiado, de que ele está mostrando a sua nudez. Então, quando Adão ele diz que ele se sentiu nu, não é apenas o simples fato de ele ter visto que estava nu, mas sim na nudez espiritual. Quando você descobre que foi observado, foi espiado pela fechadura, né? Um modo de dizer, um exemplo é na fila do supermercado. Você está lá na fila do supermercado e você se torna impaciente em algum momento e xinga talvez alguma pessoa, xinga alguém pela demora ou por alguma coisa, e você naquele momento você observa e enxerga alguém que você conhece e você pensa em si: bah, aquela pessoa viu quem eu sou, e você se sente mal, você se sente nu, você se sente ruim porque você não queria mostrar aquilo, quem você era. Outro exemplo, num restaurante, você ali, você xinga o garçom ou xinga alguém na mesa e você vê também que depois tinha alguém olhando, ou o seu filho te olha e diz: o pai é assim, eu não sabia. Você se sente nu, você se sente exposto, você se sente ruim, mal, porque aquela pessoa viu a sua nudez, viu quem você era. Você às vezes caminhando na rua faz coisas que você não faz perto de outras pessoas e você observa que de repente tem alguém que te vê e você se sente ruim com aquilo, porque você vê: ele viu quem eu sou, então você se sente nu. É nesse sentido que Adão se sentiu nu. Ele viu que Deus estava vendo quem ele era. O que nos deixa mal é saber que a nossa nudez é descoberta quando descobrimos que alguém está nos espiando. Gostamos de espiar, o ser humano gosta de espiar pela fechadura, mas ele não gosta de saber que está sendo espiado, que está sendo vigiado. Ninguém quer mostrar a sua nudez, ninguém quer mostrar realmente quem é. Então o que muitos fazem é se esconder. E diante de Deus, diante do pecado, diante da situação do ser humano, da queda que corrompeu todos os seres humanos, não há um justo sequer. Muitos, quando ouvem esse chamamento ao arrependimento, Deus nos falando: onde estás? Muitas pessoas se sentem nus,
e tentam se esconder. A Bíblia diz que Adão e Eva, quando viram que estavam nus, logo pegaram folhas de figueira e fizeram roupas para se cobrirem, para se esconderem de Deus. E assim muitas pessoas têm feito. Muitos seres humanos têm ouvido o Evangelho, têm ouvido a boa notícia, têm ouvido o chamamento ao arrependimento e têm se escondido. E têm fugido de Deus, porque isso é um terror para eles. Saberem que Deus está olhando, que Deus tem uma vontade na Bíblia, na palavra, que Deus chama o ser humano ao arrependimento, que Deus diz: eu quero que vocês sejam assim, eu quero dar vida para vocês, vocês estão mortos, mas infelizmente muitos não querem, muitos fogem. E vai chegar aquele grande dia, como diz a Bíblia, e muitos vão preferir a morte, que as rochas caiam sobre eles, para se esconderem da face de Deus, desses dois olhos que tudo vê. Você talvez não gosta de saber que alguém está te espiando, mas a Bíblia nos diz que Deus está nos olhando todo o tempo. Então, diante dessa situação, desse problema que o ser humano enfrenta, de ouvir a palavra, ouvir o chamamento, e saber que Deus observa, e quando nós escutamos o Evangelho, a palavra de Deus, há duas coisas que podemos fazer. Ou nós fugimos e nos escondemos de Deus, tentamos nos esconder de Deus, pensamos que podemos se esconder de Deus, porque a Bíblia diz: para onde nós iremos, para onde fugiremos da presença de Deus? Não há como se esconder, não há como fugir. Deus sempre vai continuar te vendo, Deus sempre vai continuar te enxergando, te observando. Então, o que nós precisamos fazer? Existem duas opções: se esconder com folhas, se esconder em cavernas, né? Ou seja, se desculpar diante desse chamado, quando o Senhor diz: onde estás? Ou arranjamos desculpa, muitas vezes a desculpa é: não me julgue, Deus é amor. Sabem que Deus está olhando, sabem que Deus está vendo, mas tentam fugir, arranjando desculpas, se cobrindo a sua nudez, dizendo: eu não sou assim, Deus me aceita como eu sou. Tudo desculpa, tudo roupas que tentamos colocar para fugir de Deus. Cada vez que o ser humano tenta se desculpar, você pode ver que ali, quando Deus chamou Adão, ele logo tentou se desculpar. Essa mulher que tu me deu. E o ser humano gosta de jogar a culpa nos outros. Adão logo foi jogando a culpa na mulher. E a mulher depois jogando a culpa na serpente. Mas Deus nos chama quando Ele nos diz: onde estás? Quando Ele nos revela o Evangelho, a boa notícia, Ele nos chama para o arrependimento. O Evangelho é uma boa notícia. E quando nós respondemos para Deus: Senhor, eu estou aqui, nós nos arrependemos, nós reconhecemos que nós erramos. Então há duas opções: ou a gente se esconde, ou a gente passa a vida inteira tentando fugir de Deus, tentando se esconder de Deus, tentando arranjar desculpas, tentando dizer: eu não sou culpado, não é minha culpa, eu nasci assim, eu fui educada assim, eu fui criada assim, e Deus tem que me aceitar. Ou você corre para Cristo e se esconda nele. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, você deve fugir, você deve correr, você deve se esconder em folhas, em cavernas? Não, em Cristo, em Deus, porque ali é teu esconderijo. Salmo 90 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Quer se esconder em Cristo. Não se esconda nas tuas desculpas. Não te esconda em dizer: ele está me espiando, a culpa é dele, ele que me viu. Eu não tenho culpa de ser assim. Não, você é culpado. Todo ser humano precisa reconhecer que é culpado e que precisa de arrependimento. Salmo 90, verso 8 diz assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus está vendo todos os teus pecados. Deus está te observando. Talvez você se assuste com isso. Mas como? Deus não olha para mim, Deus não me vê assim.
Deus te vê assim. Deus olha todos os teus pecados. E se você não se arrepender, você não será salvo. E se você não se arrepender, você não vai ter outra saída, a não ser correr para as cavernas. O Senhor te chama e faz essa pergunta: onde estás? Onde está? Onde você está? Talvez você tenha vivido todos esses anos escondido de Deus, com medo de Deus, com medo daquilo que a religião ensina. Você tem aprendido tantas regras, tantas coisas que tem te ensinado, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, aquilo para Deus. Não, você não precisa fazer nada para Deus. Você só precisa ouvir o chamamento do Evangelho, ouvir a boa notícia, ouvir o chamado de Deus ao arrependimento. Onde estás? Onde tu estás? E o que eu devo fazer? Correr para Cristo. Como eu corro para Cristo? Crendo na palavra de Deus, crendo que existe um Salvador, crendo que existe um Deus que tudo vê, crendo na tua culpa, no teu pecado, na tua natureza pecaminosa, e dizendo: realmente eu preciso dele, realmente eu sou pecador, realmente eu sou um miserável pecador, e eu preciso do Senhor, e eu preciso me esconder em Ti, Senhor. E depois que um crente ele se esconde em Cristo, ele é um santo, ele cria asas e começa a voar, ele não peca mais? Não. Então, por isso, nós precisamos sempre do arrependimento. E quando nós estamos escondidos em Cristo, nós temos uma vida de arrependimento. Erramos, falhamos, sabemos que erramos, confessamos o nosso pecado e não arranjamos desculpa. E não tentamos nos esconder com desculpas esfarrapadas. Mas nós encontramos abrigo, seguro no Senhor, descanso no Senhor, sabendo que sou pobre, miserável, pecador e que necessito da misericórdia de Deus para não ser consumido a cada manhã, a cada dia que se inicia. Aí o crente encontra descanso no Senhor. Não se importa de saber que Deus está olhando para ele, que Deus está observando sua vida. Cada mínimo detalhe, cada segredo que você tem guardado, você pode contar para ele. Você pode falar para ele. Você pode confessar a ele. E ele não vai te rejeitar. Ele vai te perdoar, porque ele te ama, porque ele te salva. Você era para morrer. Você era para ser condenado à eterna ira de Deus. Mas por causa de Cristo, hoje você pode se alegrar. Hoje você pode reconhecer e dizer: Senhor, Tu está me olhando, Senhor. Senhor, eu não tenho vergonha da minha nudez. Pode me ver, Senhor. Pode me observar. Eu não mereço, Pai, mas a Tua graça me basta. A Tua graça me perdoa. O Teu amor me constrange, Senhor. E eu Te amo, Jesus. E eu Te quero. Eu quero ficar pertinho de Ti toda a minha vida. Que você venha correndo para Ele. Que você largue tudo. Que você deixe tudo para trás. Corra para os braços do Senhor. E lá encontre abrigo, descanso, paz, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela tua vida, por você ter escutado essa mensagem, ter assistido esse vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.